Bora entender o quebra-cabeça do TGH11. Esse fundo imobiliário passou por uma turbulência daquelas recentemente, e a nossa missão hoje é justamente juntar todas as peças para entender o que está acontecendo. E o ponto de partida é esse aqui, menos 14%. Foi essa a queda da cota do TGAR11 em apenas 3 dias. Um movimento bem brusco, né? Acendeu o alerta para um monte de gente e, claro, levantou uma pergunta imediata. Afinal, o que está pegando com um dos maiores fundos de desenvolvimento do Brasil? Foi um pânico exagerado do mercado ou tem algum sinal de problema mais sério por trás? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para começar, a gente precisa entender de onde veio essa tempestade toda. O que exatamente serviu de gatilho para uma reação tão forte dos investidores, hein? Bom, o estopim foi uma comunicação da própria gestão do fundo. Eles revisaram as projeções de rendimentos e essa mudança, claro, quebrou uma sequência de pagamentos que era super consistente e trouxe uma bela dose de incerteza para o mercado. E aqui a gente viu o contraste que assustou todo mundo. De um lado, aquela previsibilidade, sabe? R$ 1 por cota, certinho. Do outro, de repente, uma faixa de projeção que no piso representa uma queda de 30%. Essa quebra de expectativa, gerou uma reação imediata. E só para a gente contextualizar, guidance é basicamente a bússola que a gestão oferece para o mercado sobre os resultados futuros. Quando essa bússola aponta para baixo, como agora, é natural que os investidores reajam para se proteger. Mas olha, o guidance foi só o sintoma. A causa real mesmo está no cenário macroeconômico. Pensa comigo. Com a Selic lá no alto, o crédito imobiliário fica mais caro. E aí vira um efeito dominó. Com o crédito caro, as vendas diminuem, a inadimplência aumenta e o dinheiro demora mais para entrar no caixa do fundo. É uma pressão e tanto. O resultado dessa pressão toda a gente vê em números bem humanos. Nos últimos meses, mais de 30 mil investidores pularam fora do fundo. É uma demonstração bem clara, né? Uma perda de confiança diante desse cenário cheio de incertezas. Mas no meio da tempestade, a gestão do TGR11 anunciou uma mudança de rota. Um pivô estratégico para tentar navegar em águas um pouco mais calmas. Vamos entender o que isso significa na prática. Primeiro, um conceito bem rápido. Um FI pode operar de 2 jeitos. Com equity, que é como ser sócio do empreendimento, ou seja, mais risco, mas com potencial de retorno maior, ou com crédito, que é atuar mais como um banco, emprestando dinheiro. Aí o risco é menor e a renda mais estável. E essa declaração resume perfeitamente a nova estratégia. O gestor do fundo foi direto ao ponto. O foco vai sair do risco do equity para buscar a segurança do crédito. É uma jogada mais defensiva para se proteger desse cenário de juros altos. Na prática, o que vai acontecer é que o capital que está voltando dos projetos que estão terminando vai ser redirecionado. O foco vai ser em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e também em loteamentos, que tem uma dinâmica de vendas que depende menos do financiamento bancário tradicional. Mas a pergunta que fica é, será que o mercado não exagerou na reação? Para ter uma visão completa, vamos ver o que os analistas estão dizendo. E tem uma perspectiva bem interessante de uma grande instituição financeira. Olha só, a visão do BB Investimentos foi totalmente na contramão do pânico. A recomendação deles foi bem direta. Apesar do tombo, não seria a hora de vender. Ué, mas por quê? A análise do BBBI se apoia em alguns pontos-chave. Primeiro, o risco maior, que é o da construção da obra, já passou na maioria dos projetos. Segundo, uma futura queda na Selic pode destravar as vendas que estão meio represadas. E terceiro, e talvez o mais importante, o preço da cota caiu tanto que o fundo estaria sendo vendido com um descontão. E esse número aqui ilustra bem esse último ponto. O indicador P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, chegou a 0,70. Na prática, isso quer dizer que o mercado estava negociando o fundo por apenas 70% do seu valor contábil. Para simplificar, um P sobre VP de 0,70 é como encontrar um produto na prateleira com 30% de desconto sobre o preço da etiqueta. E para muitos analistas, um desconto desses pode ser um sinal de oportunidade, né? E aí a gente chega no dilema central que todo investidor enfrenta num momento como este. Com tudo que a gente viu, o cenário atual do TGA11 representa mais um risco para a gente evitar ou uma oportunidade para aproveitar? Vamos resumir e colocar na balança. De um lado, os riscos. A sensibilidade à economia, a volatilidade que é normal nesse tipo de fundo e a pressão nos dividendos de curto prazo. Do outro lado, as oportunidades. O desconto no preço, o baixo risco de execução das obras e o potencial de valorização quando os juros caírem.
O ponto crucial aqui é o seguinte: o TGR11 não parece ser um fundo para quem busca aquela renda mensal estável, feito um reloginho. Ele exige um perfil de investidor com mais tolerância à volatilidade e com foco no longo prazo, que entende os altos e baixos do mercado imobiliário. E para a gente fechar, fica a reflexão. A história recente do TGAR11 nos lembra uma das questões mais clássicas do mercado. Será que os momentos de maior medo são também os de maior oportunidade? A resposta, como sempre, vai depender da estratégia e do perfil de cada um. Valeu por acompanhar essa análise.